sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Está dizendo assim a palavra do Senhor, Efésios 6, 10 em diante: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, meus amados? Põe a sua Bíblia, por favor, na sua cadeira. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero te pedir, profeticamente falando, você vai pegar a tua mão direita, vai colocar sobre a sua cabeça. Eu vou pôr sobre a minha também. Todos nós. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora. E com essa mão que Deus deu a você, todos nós, todos que estamos aqui, eu quero pedir até o Pablo colocasse esse mando, Pablo, sobre a sua cabeça. Carlinhos também, põe a mão sobre a sua cabeça, Carlinhos. Todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus, nós vamos agora fazer uma oração. Vamos pedir a Deus que venha abrir o nosso entendimento para compreender as coisas maravilhosas que a palavra de Deus tem para a nossa vida, para revelar. Todos os dias que nós ouvimos a palavra, que nós lemos a palavra, que nós meditamos na palavra, nós vamos ter o nosso entendimento aberto, para nós compreendermos e discernirmos as coisas que a palavra de Deus está nos mostrando. As coisas que a palavra de Deus está nos mostrando, vai nos mostrar no dia a dia, queridos. O homem natural não pode compreender. Por isso que eu pedi você para pôr a sua mão aí, porque a sua mão é mão ungida, e Deus, através do Espírito Santo que está na sua vida, vai começar a abrir o entendimento, o discernimento espiritual sobre a sua vida. E com certeza, quando você ouvir, quando você ler, quando você meditar, quando alguém falar a verdade de Deus, que é a sua palavra, todos nós vamos entender, e Deus vai trabalhar e fazer aquilo que apraz a nossa vida. Senhor, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, sobre e debaixo da nossa mão, meu Pai, possa estar a mão poderosa do Senhor. Agora eu quero te pedir, o lugar que nós, ó Pai, temos de entendimento, que é a nossa mente, ó Pai, começa a operar na nossa mente, começa a fazer-nos entender, não só as coisas racionais, as coisas humanas, as coisas temporais, as coisas dessa terra, mas nós queremos compreender as coisas espirituais. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa mente humana possa entender algo sobrenatural e espiritual, para a glória do teu nome. Nós te pedimos agora, Pai, saia toda dúvida, saia toda falta de entendimento, saia toda incredulidade da nossa vida, saia da nossa vida toda incompreensão, e que o Senhor agora coloca entendimento, discernimento espiritual na nossa vida, na nossa mente, para a glória do teu nome. Pode tirar a sua mão agora, meu querido, e que todos nós, para dizermos o amém, possamos dizer uma só voz, para que Deus assim concorde com a nossa oração e comece uma grande obra na nossa mente. Vamos todos dizer um amém? Amém, Jesus. Pode tomar o teu assento, por favor, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Intercedam pela palavra, intercedam por esse momento, não só porque eu estou pedindo para interceder por mim, mas toda vez que alguém subir a essa tribuna, a este lugar onde é exposta a palavra de Deus,
Eu queria pedir você que entende que é um momento sério e um momento de entendimento da igreja, compreensão da igreja, que você ore por aqueles que sobem aqui para ministrar a palavra de Deus. Quem vai a partir de hoje entender isso e começar a orar pelas pessoas que ministram a palavra na igreja, você não está fazendo, faça. Se você já está fazendo, continue, diga amém, Jesus. Amém, glórias ao nome do Senhor, aleluia. Queridos, nós estamos diante de uma epístola pequena, mas uma epístola que tem uma mensagem muito maravilhosa para a nossa vida. Aliás, a palavra de Deus no seu todo, ela tem uma mensagem poderosa, uma mensagem de amor, de transformação, mas uma mensagem de discernimento espiritual. Paulo, não quero falar sobre Paulo, que eu creio que é o escritor desta epístola aos Efésios, mas só dizendo que aqui nos dá a entender que Paulo estava na sua prisão domiciliar na cidade de Roma. E ele não pôde ir ter com Tíquico, que era o pastor dessa igreja. Mas Deus deu a ele, através da pena do Espírito Santo, condição de escrever esta pequena epístola, que é claro que no original não temos capítulos e nem versículos, aqui para o nosso melhor entendimento, mas esta epístola pequena de algumas folhas que foram escritas. É claro que você compreende que a vontade dele era de ir, mas ele pôde ir através da pena, através da folha escrita. E quando chegou ali, o Espírito Santo usou desta epístola, desta pequena carta, para falar à igreja, não só ao pastor daquela igreja, mas para conscientizar aquela igreja e todos aqueles que a partir daquela data estariam ouvindo e lendo e meditando sobre a importância deste envio apostólico e da pena do Espírito Santo para a conscientização e para a mudança da vida espiritual, da vida cotidiana daquela igreja em Éfeso. Mas, amados, nós não podemos deixar de entender também que a maioria dos escritos, aqui uma carta chamada Epístola da Prisão, de Paulo, ele está muito preocupado com a vida espiritual daqueles que fazem parte da igreja de Cristo Jesus. E nós precisamos de entender, amado, que a vida espiritual, não só a vida espiritual, mas a nossa vida humana aqui nesta terra, nós estamos cercados de guerras, nós estamos cercados de lutas, de contendas, de tribulações, de momentos que nós não queríamos ter o sabor, mas sim o dissabor de nós estarmos também inseridos. Então, para nosso primeiro ponto aqui que eu queria dizer a vocês é que todos nós, você querendo ou não, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de paz. Quem crê que a mensagem do Evangelho é mensagem de paz? Nós pregamos aqui no púlpito que nós não temos que lutar contra as pessoas, que nós não temos que degladiar entre nós mesmos, e nem tampouco com aqueles que não são cristãos, que estão lá fora, que são denominados de ímpios, de pessoas que podem ter um raso entendimento, como um entendimento um pouquinho mais superior, como aqueles também que não querem e não têm nenhum entendimento das verdades contidas na palavra de Deus. Mas querendo ou não, por mais que pregamos paz, nós estamos inseridos em guerras. As pessoas guerreiam contra nós, nós queremos ou não querendo. Nós estamos inseridos em guerras, em batalhas. E eu creio que a Bíblia nos mostra que não só as batalhas aqui nesta terra, mas eu creio piamente, 100%, que nós como igreja precisamos entender que nós estamos inseridos em uma guerra chamada guerra espiritual, batalha espiritual. E este texto que nós acabamos de ler, Paulo está preocupado quando ele escreve o final desse parágrafo, desta carta. Ele está preocupado em mostrar para a igreja de Éfeso, para os ouvintes que estariam ouvindo esta epístola, que a igreja, ela querendo ou não, você e eu querendo ou não, existe uma batalha espiritual na nossa vida. Uma vez, muito tempo atrás, quando eu estava pastoreando a igreja, eu falei de uma mensagem, não sei se a irmã Márcia que está ali, ela ouviu sobre esta mensagem, que se nós olharmos para a batalha espiritual, nós podemos fazer uma comparação à lei de Newton, que toda ação ela gera uma reação. Isso é uma verdade no mundo espiritual. Tudo, amados, que acontece aqui neste mundo que você está com seus dois pés, querendo ou não, porque existe um ditado que fala que as pessoas estão no mundo da lua, mas elas estão aqui nesta terra. Por mais que elas pensam em coisas extra-terra, elas estão aqui. Querendo ou não, ela vai ser deparada, confrontada com uma verdade
verdade que ela precisa de ver que existe uma realidade na vida dela. Então, toda ação gera uma reação. Tudo que acontece lá em cima, nas regiões celestiais, é uma reação aqui embaixo. Tudo que acontece lá, quer seja da parte de Deus, da parte de Satanás, dos demônios, dos anjos, quer seja do mundo espiritual, vai acontecer uma reação aqui neste mundo. Vai acontecer um agir aqui neste mundo. Por isso que existe lá em cima, nós compreendemos pela Bíblia, uma guerra, uma batalha, e esta batalha, ela se cumpre aqui nesta terra. Por isso que existem batalhas, tanto internamente na vida de todo ser humano, de guerras interiores na vida de todo ser humano, como guerras exteriores, aquilo que nós vemos, entre guerras sociais, guerras de nações contra nações, povos contra povos, famílias contra famílias, de pensamentos que são confrontados uns com os outros. Tudo isso são guerras, que o ser humano, querendo ou não, por mais que nós preguemos a paz, que nós somos da paz, onde tem briga, contenda, você chega para tentar apaziguar a circunstância, mas nós estamos cercados de guerra, e esta guerra tem a ver com a batalha espiritual, que Deus e o inimigo estão batalhando dia após dia, Deus contra o inimigo querendo vencer o nosso Deus, os demônios querendo vencer os anjos, e por conseguinte, toda esta batalha está agindo neste mundo que nós fazemos parte, no mundo dos homens, no planeta chamado Terra. E Paulo está dando uma recomendação: se vocês são igreja, estão vendo conflitos, perseguições que vocês estão sofrendo, se vocês pretendem permanecer em paz, serem vitoriosos no dia a dia, não só no trabalho, na família, mas também na igreja, vocês precisam buscar a força espiritual, que esta força está em Deus. Só Deus pode nos fortalecer para nós vencermos as guerras e as batalhas que nós estamos inseridos. Volto a dizer, querendo ou não, acreditando ou não, você e eu estamos em batalhas. Isso tem a ver com o mundo espiritual que a Bíblia ela clarifica para nós, ela descortina para nós. E Paulo já começa aqui a dizer que nós precisamos assim: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É claro, voltando ao que eu estou falando aqui, que este discernimento de guerra, de batalha espiritual, que é o tema da mensagem nesta manhã, tem muito a ver quando nós sabemos então entender, discernir o que é entendimento e o que é discernimento. Entendimento, segundo o dicionário, é ideias que se compreendem, ideias que são formadas, que devem ser compreendidas, a inteligência que o ser humano tem, o juízo, a razão do ser humano, isso é chamado entendimento, a sua racionalidade humana. Mas discernimento é algo que está além da razão. Existem certas questões, como, vou dar um exemplo aqui, o pastor falou que nós não temos como ultrapassar, quer seja na arqueologia, que é o estudo das coisas sobre a antiguidade, sobre as civilizações, sobre as edificações, que nós não temos resposta, que os mais estudiosos que nós não têm respostas para nós. Chegamos ao entendimento, a razão até, podemos dizer assim, exemplificar naquela parede, mas depois da parede nós não temos como entender racionalmente. A nossa inteligência, a nossa compreensão chegou até os fatos que foram comprovados ali na parede, mas depois da parede, sabe quem poderá nos fazer entender, ou melhor, discernir? É o Espírito de Deus que está na nossa vida. O Espírito Santo vai revelando para nós, e discernimento realmente significa isso, a operação do Espírito Santo em nós, trazendo entendimento na nossa mente sobre questões extras racionais, ou seja, ele vai nos mostrar, nos fazer entender que além daquilo que a Bíblia não mostra, só pela fé e pela operação do Espírito Santo na nossa vida é que nós vamos compreender as coisas que a fé, aleluia, não pode ser explicada, mas nós, pelo Espírito Santo e pelo chamado discernimento do Espírito, nós vamos entender para a glória do nome do Senhor, aleluia. Eu talvez com meus olhos agora, eu não estou vendo os anjos de Deus aqui, mas pelo discernimento do Espírito Santo que está em mim, eu creio que esta igreja está rodeada de anjos de Deus.
Deus, aleluia. Com os meus olhos humanos e racionais, eu não estou vendo o Deus que é invisível, mas que se materializou na pessoa de Jesus. Mas pelo discernimento de espírito, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta manhã, que está no meio da igreja. Quem está entendendo o que é entendimento e o que é discernimento, diga amém, Jesus, nessa manhã. Para você compreender, vou usar a palavra compreender, senão você vai fazer uma salada entre entendimento e discernimento. Para você compreender o que é entendimento e discernimento, amados, são essas duas significâncias, essas duas palavras que significam isso, esses dois entendimentos. Porque entendimento é a razão, mas discernimento o Espírito Santo, só Ele pode revelar. Por isso eu vou dar um pequeno exemplo aqui, já passar para a próxima daquilo que eu quero falar. Por isso, amados, que existem certas circunstâncias, vou dar exemplo de coisas cotidianas, certas circunstâncias, certas coisas que acontecem conosco, e você fala assim, eu não estou entendendo. Claro, o seu homem racional não vai entender o que está acontecendo com você, mas dobra o seu joelho, meu irmão, vai ler a palavra de Deus, vai pedir o Espírito Santo, e ele começa a clarificar, ele começa a clarear todas as coisas, ele começa a mostrar para você como se fosse um telão dentro do seu entendimento humano, e daqui a pouco, por causa do discernimento do Espírito, você começa a montar, podemos falar assim, todo quebra-cabeça das coisas, e aí o Senhor é glorificado, porque o entendimento, aleluia, parou, e agora entrou o discernimento do Espírito, porque Deus, pelo seu Espírito, está mostrando para nós. O crente precisa ter entendimento, pastor? Sim, entendimento para você ir para um seminário estudar a palavra, entendimento para você ir para uma faculdade estudar, entendimento para você ir se profissionalizar, entendimento para você crescer. Por isso que lá na Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. O conhecimento é o entendimento do ser humano, é a racionalidade, são as ideias que nós colocamos ordenadas na nossa vida. Mas a graça tem a ver com o discernimento do Espírito, aonde o entendimento que os cursos teológicos não podem nos levar a entender, a discernir. O Espírito Santo discerne tudo e nos revela, porque Ele está em nós e nos faz compreender que existem coisas espirituais que não se entendem racionalmente, mas que se discernem pelo Espírito Santo, e você pode receber do Senhor esta revelação divina, aleluia. Por isso que na igreja, talvez um grupo que a minoria não me tenha como radical, mas isso é uma grande verdade, que uma minoria discerne, mas a maioria quer entender com a sua razão humana. E aí começa a perguntar, mas por que Deus fez uma perna crescer mais que a outra? Por que o diabo agiu e Deus não livrou? Começa a querer entender racionalmente. Meu irmão, começa a orar a partir de hoje e fala, Senhor, eu quero ter discernimento do Espírito para entender que eu estou inserido em uma batalha e que teu Espírito tem poder de me mostrar tudo que está acontecendo na minha vida. Para que a igreja? Para que nós possamos ter as saídas da parte de Deus para a nossa vida. Dá uma glória aí, amém? Aleluia! Se você compreender o que é entendimento e discernimento, vai ficar muito fácil para você entender essa mensagem nesta manhã. Por isso que Paulo agora, já usando o discernimento, para que as pessoas pudessem entender e discernir, ele falou e ele disse aqui que estas batalhas são batalhas que o homem não vai entender. Mas ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E nós precisamos de fortalecer com o quê? Com a força de Deus. Tem horas, irmãos, que a sabedoria que nós temos, tanto no lado secular, não vai nos ajudar. Nós precisamos de buscar forças em Deus para nós vencermos as batalhas da nossa vida. O outro versículo 11 está dizendo, revesti-vos da armadura de Deus. Que coisa tremenda, maravilhosa. Revestir da armadura. Para que ter essa armadura? Essa armadura, pastor, eu voltar lá na era medieval, procurar na internet, no Google, ou seja, qualquer site de pesquisa, pegar o molde e fazer uma armadura, e lá naquela pessoa que mexe com metal, e fazer uma armadura igual, e eu colocar agora, quando vir para a igreja, quando sair, ir para o trabalho, agora o mundo espiritual não vai me vencer. Eu quero
te dizer, você vai ser um alvo fácil da mesma maneira. Paulo está usando, quando ele olha para o soldado que vai para a guerra, para usar como uma tipologia, um exemplo. E esse exemplo de armadura, os olhos racionais não podem ver, mas os olhos que têm discernimento do Espírito, quando olhar para ele mesmo, ou para a vida daquele que está revestido, nós vamos ver, pelos olhos da fé espirituais, que aquela vida, que aquela igreja, ou que nós mesmos estamos portando uma armadura espiritual. E eu tenho uma boa notícia para você: só com essa armadura, que o teu olho humano não pode ver, só ela pode te guardar do dia mal, e Deus te dá vitória sobre o império das trevas e sobre os inimigos da sua vida. Você está em guerra, meu irmão. Existe uma guerra, querendo você ou não, que está tentando influenciar, quer seja por bem ou quer seja por mal, a sua vida, não só espiritual, mas a tua vida aqui neste planeta Terra. Por isso Paulo está dizendo, olha, a armadura que vocês vão colocar, ela é invisível, mas os demônios podem ver a armadura, Deus pode ver a armadura, Satanás pode ver a armadura, e se você tiver o discernimento, você também pode ver e ter a armadura de Deus. Quem quer a armadura de Deus aí? Amém? Aleluia. Que está dizendo o seguinte: para nos fazer o que? Fazer-nos, versículo 11, firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então agora o texto está dizendo que você tem alguém que está querendo guerrear contra você. O diabo está querendo guerrear contra você. Com todos os demônios estão querendo guerrear contra você. E não pensa você que o diabo vai colocar um tapetinho vermelho para você passar, que o diabo vai colocar um caminho, vai derrubar todas as árvores, mandar passar o trator, colocar o asfalto, e aí colocar luzes, e vai dizer, lá vem o céu de Deus, vai ser exaltado, e eu vou me curvar diante dele. Não, o diabo vai colocar astutas ciladas, ele vai criar caminhos para que tenham buracos, espinhos, para que tenham planos falsos, tampados, para que você caia, e é chamado aqui no texto das astutas ciladas do diabo. Mas eu uso a palavra que Paulo escreveu, e eu quero recomendar à igreja nesta manhã: saiba discernir a guerra espiritual, a batalha espiritual. Você precisa lutar, mas não é lutar para perder. Pastor, eu vou lutar, mas já sei que quando eu entrar na guerra vou perder. Não é esta visão, este é o discernimento de Deus para nós nesta manhã. Saiba de uma coisa: você tem que entrar na guerra, na batalha, para poder ser um vencedor. Mas não entre de qualquer maneira, entre com a armadura de Deus. E é isso que está escrito aqui: é a armadura de Deus, com todas as suas partes, que nos fará revestidos. Enquanto o inimigo se levantar com astutas ciladas, nós vamos ter condição de tanto proteger-nos, como também para atacá-lo e vencermos no nome daquele que é o general dos generais, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. É isso que o texto está dizendo. As partes da armadura que está aqui no texto: primeiro é o cinto, que está falando do aperto, que aperta, que dá firmeza para nós, chamado cinto da verdade. Se fôssemos aqui parar, ficaríamos horas e horas falando de coisas que tem a ver com a verdade. Segunda parte da armadura, a couraça. Essa couraça que tampa aqui, que protege o coração, que protege esta parte, não é? Se chama couraça porque é ela que traz justiça. É o exemplo. 3, as sandálias. Ninguém pode ir para a guerra ou andar descalço. Não é moda andar descalço. Descalço, por mais que você tenha, espiritualmente dizendo, os pés grossos, mas os teus pés precisam de sandália, porque se ele não estiver protegido, os teus pés poderão se furar com as armadilhas, com a cilada de Satanás. E eu quero dizer a vocês, abrindo um pequeno parênteses e fazendo uma comparação, que as armadilhas de Satanás doem em nós. As armadilhas de Satanás nos machuca, vai lá no profundo da alma. Por isso que o Senhor está dizendo, calça sandálias. E aqui está dizendo, não é da pregação. Prestou atenção no detalhe do texto? O texto está dizendo, na preparação do evangelho, para que você comece a exercer alguma coisa, a fazer alguma coisa, tem que ter uma preparação ou não? Quem trabalhou aí no restaurante, eu trabalho na área da construção, os irmãos, você tem que preparar
antes de executar alguma coisa ou não? Claro, nós vamos ter daqui a pouco uma cantina e está sendo preparada, por mais que vai durar 15, 20, meia hora para as pessoas se alimentarem. É rápido, sim, vai ser bem feita, sim, mas tem que haver uma boa preparação, irmão, para que você vença com o Evangelho, e o Evangelho da paz, para que esse Evangelho ele penetre na sua vida e na vida das pessoas. Você tem que estar bem preparado. E como se prepara, pastor? É guardando os pés, porque são formosos os pés daqueles que vão anunciar coisas boas, a paz e o Evangelho de libertação. Por isso, para que você vá, não pode ir descalço, mas tem que ter a sandália para guardar os seus pés, porque todos os pés aqui nesta manhã são formosos, porque vão e estão anunciando a verdade maravilhosa do Senhor. Por isso que o diabo também quer machucar os seus pés, porque quando os nossos pés estão descalços, despreparados, o que vai acontecer? Nós não vamos ter força de levantar. A gente vem para a igreja para estar amarrado, ou até mesmo não vem para a igreja, porque os nossos pés foram feridos. Nós não queremos romper, nós não queremos ir, mas nesta manhã eu profetizo que Deus vai te dar condição de você colocar a sandália. Aleluia! E esta sandália vai te trazer para a igreja, mas vai te levar para você anunciar a mensagem do Evangelho de libertação e da paz para a glória do nome do Senhor. E aí o diabo pode colocar todas as armadilhas, nós não vamos ser feridos nos nossos pés. Amém? Tem que ter as partes da armadura. Aqui está falando a quarta parte, está falando: tomai o escudo. Esse escudo é chamado escudo da fé. E aqui está dizendo que quando o inimigo joga os dardos inflamados, acesos, incandescentes contra nós, o que nós fazemos? Levanta o escudo. Nós colocamos o escudo na frente, e quando aquela seta do inimigo, quando aquele dardo inflamado do inimigo bate, ele se apaga, ele é anulado, porque nós estamos com o escudo que se chama fé inabalável. Aleluia. Quinta, colocando agora também o chamado capacete. Para que serve o capacete? Para guardar a mente. E aí diz que o capacete vai guardar a salvação. Irmão, o mais importante para nós, é claro que toda armadura é importante, é um conjunto de coisas, uma complementando a parte da outra. Mas sabe qual é o principal fator do Evangelho? Sabe qual é o cerne do Evangelho? O miolo do Evangelho, o alvo do Evangelho se chama salvação. Pode estar enfermo, pode estar canceroso, pode estar paralítico, pode estar cego, pode estar surdo, pode estar mudo, mas se compreendeu a salvação em Cristo Jesus, quando morrer, vai para o céu, vai para o céu, vai para o céu, vai para o céu. Essa é a salvação, capacete da salvação. E a última que diz, a espada. O escudo defende, a espada ataca. Por isso que o soldado de Cristo, a igreja do Senhor nesta manhã, ela prega a paz, pega, mas a igreja do Senhor, ela precisa de discernir que a armadura na vida dela é para defender na vida dele e na vida dela, mas também precisa de ter a espada. Pastor, eu não quero tirar a espada. Se você não tirar a espada da bainha para entrar na guerra espiritual, o inimigo, ele vai tentar, você vai dizer, mas eu estou com escudo, pastor, estou com capacete, eu estou com o cinto prendendo, estou com a sandália, estou com a couraça. Ele não vai me achar vulnerável, eu sou invulnerável, ele não vai me ferir. Vai acontecer que uma hora você vai cansar de tanto defender, de tanto defender, de tanto defender, porque precisa também atacar, que ele vai pegar você no seu cansaço e ele vai matar a sua vida espiritual. Por isso que é importante ter todas as partes, mas também ter a espada, porque quando for preciso ser usada, nós vamos pegar a espada, que é a palavra de Deus, e nós vamos, aleluia, desfazer todas as obras do diabo. Aleluia. Quem tem espada no coração e na mão, levanta ela aí. Eu tenho espada aqui. Quem tem espada aí? Tem alguém que tem espada aí? Aleluia. Leia a espada e use ela para que você seja um campeão, um vencedor. Aleluia. Estamos em uma batalha. Olha o verso 12 do texto. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim
Paulo foi sábio pelo Espírito Santo. Contra os principados, ele coloca uma lista hierárquica de demônios, como eles trabalham. Eu não vou falar sobre elas aqui. Contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da bondade nas regiões celestes. São bons? Da maldade nas regiões celestes. Um pouquinho atrás está dizendo assim: contra os poderes deste mundo tenebroso. Então o inimigo, ele nos faz, ou ele já está em uma batalha, ele já está na região celestial, e nós, irmãos, precisamos também dessa armadura, para que nós, porque a primeira ação é lá, para que haja uma boa reação aqui embaixo. Se nós não agirmos lá, e é o antídoto, ou melhor, e a senha, o cadeado, a chave que abre, é a armadura de Deus. Tem que ter armadura. Com a armadura, você abre a porta para entrar lá no mundo invisível, no mundo que não se vê, para que você batalhe lá. E quando você vence lá, aqui embaixo vai receber uma ação da glória de Deus sobre a sua vida. E essa ação vai possibilitar milagres e coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Quem está entendendo essa palavra, diga amém, diga glória a Deus. Aqui está dizendo que estes principados, potestades, dominadores, Satanás, os seus demônios, eles agem no mundo, aqui está dizendo, e faz do mundo tenebroso. Um versículo da palavra de Deus aqui no Novo Testamento fala que o mundo jaz no maligno. Guarda aí essa expressão, este versículo, para você poder entender mais um pouquinho aqui para baixo. Então, se o nosso inimigo, e nós também devemos estar nessa batalha e compreender esta batalha, nós precisamos de entender que estes seres são espirituais. Não só espirituais, mas aonde que eles trabalham na vida do ser humano. Agora que vem a chave desse sermão. Aonde que ele trabalha na sua vida, irmão? Ele trabalha para tentar a sua mão, ele trabalha para tentar a sua pele, a sua carne, os seus ossos, o seu cabelo. Ele trabalha para tentar essas partes. Estou dando um exemplo, poderíamos falar de tantas outras partes. Não, mas sabe qual é o centro? Assim como nós temos a chave para entrar no mundo espiritual, o diabo sabe da chave para entrar na vida do homem. Sabe qual é a chave? Qual é a porta, podemos dizer assim, para entrar na vida do homem? Que a Bíblia nos mostra, é a mente do homem. É a chave que o diabo, quando nós entregamos para ele, ou quando ele conquista, ele entra por esta porta na vida do homem. Ele trabalha na vida do homem. Se você estudar, a anatomia, a ciência, a medicina, você vai compreender que o cérebro ainda não foi totalmente explorado pelo homem. O cérebro, os cientistas, as pessoas que estudam anatomia, a ciência, não sabem. O cérebro é algo complexo, é algo que ainda não foi totalmente explorado pelo homem. Mas nós, pela medicina, entendemos que o cérebro existe em algumas partes, pelo menos 3 aqui, que tem a ver com essa ação que o diabo trabalha. Ele, irmão, sabia que o diabo ele não é tão poderoso como você imagina? Mas o diabo ele é estrategista, e no poder que ele tem nas mãos dele, porque o mundo jaz no maligno, ele trabalha, sabe para quê? Para poder entrar nestas áreas com muita racionalidade, com muita prudência, com muito entendimento, para poder vencer nós, que é o projeto de Deus nessa terra, que somos a coroa da criação, que somos aqueles que Deus colocou neste mundo para que possa adorá-lo e ganhar as almas que estão perdidas na face da terra. Por isso ele é mais inteligente do que poderoso, e nos mostra a anatomia, a ciência, que dentro do cérebro, na parte exterior, na parte de trás do cérebro, existe uma parte chamada de tálamo. Ele é um pouquinho maior do que o caroço de arroz, ou seja, mais ou menos, ele é 1 centímetro de comprimento, chamado tálamo. Do lado de fora deste tálamo tem uma parte chamada hipertálamo, e aqui na parte frontal do ser humano, na parte frontal do cérebro, que parece uma junção de minhoca, não é? Aquele negócio parecendo todo embolado, não é? Aquele caroço de feijão, quando você coloca na água ele fica todo enrugado. Aqui na parte frontal é chamado córtex frontal. E tudo isso, irmão, principalmente o tálamo, tem a ver com as emoções, tem a ver com a sensibilidade do
homem, tem a ver com a racionalidade do homem. Eu pergunto para você, é claro que a Bíblia, que Deus, os escritores usam o coração como algo tipológico, não é? Como algo ilustrativo, de falar que nós sentimos no coração, que nós temos a emoção no coração. Este músculo de carne aqui não sente nada, meu querido, que você tem aqui no seu peito. Está falando, quando se fala de coração, está relacionado ao tálamo, essa parte que você sente, que você tem as emoções, tanto de tristeza, e esta parte, escuta bem, quando é acionada, vai para o hipertálamo, e depois essa parte é como se fosse uma roda, ela alcança a parte frontal aqui da frente, e quando alcança, você sente alegria, você sente tristeza, você pode mudar o seu humor, para melhor, para pior, enfim, querido. Por isso que Satanás, ele é inteligente, volta a dizer, porque ele sabe aonde tocar na nossa vida, ele sabe aonde entrar na porta. E nós, quando olhamos aqui a quinta parte dessa armadura, Deus nos dá a entender que nós estamos numa batalha, querendo ou não, mas para essa batalha tem que ter capacete, irmão. A mente precisa estar guardada. Já imaginou? Coloca a sandália, coloca o cinturão para prender a parte da couraça, que aqui embaixo, aqui em cima. Você pega o escudo, mas a cabeça, pega a espada, mas a cabeça, ela está desguarnecida, a cabeça está vulnerável. Se alguém mandar uma pedra de lá para cá, você bater aqui na sua frente, você cai como o gigante Golias. Se alguém te pegar por trás, te dar uma pancada com o escudo aqui atrás, e vai alcançar a parte de trás, vai alcançar essa parte do cérebro, e você poderá morrer. A sua cabeça está vulnerável. Satanás sabe muito bem qual é a porta na vida do ser humano, que ele pode entrar, que ele pode agir. Ele quer entrar dentro da nossa mente, porque aqui está a racionalidade, aqui está onde o Espírito Santo age para trazer discernimento. É aqui que nós escolhemos ser amorosos com as pessoas ou não, que nós escolhemos ser alegres ou não, e por uma ação de Deus na nossa vida, tudo isso é transformado, tudo isso é mudado, tudo isso reluz para a glória e para a honra do nome do Senhor. A Bíblia, eu vou te mostrar biblicamente daqui a pouquinho. Ele quer trabalhar na mente, porque através dele tocar no chamado tálamo, que vai passar para o hipertálamo, quando toca alguma reação boa ou ruim, vai passar como uma corrente, quando chega aqui no côndex, aqui na frente frontal, e aí nós sentimos a vontade de fazer coisa boa ou coisa ruim, mas tudo isso não tem a ver com o coração. Coração, podemos dizer assim, está aqui dentro da nossa mente, a sensibilidade, não o coração, está aqui dentro. É aqui, irmão, o pivô de tudo. É aqui onde Satanás usa. Se ele usar uma mão, você pode cortar a mão e ficar sem ela, mas corta a cabeça. Aonde está o ser humano? Aonde está a racionalidade? Aonde está a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser nós mesmos? Por isso, nesta manhã, que Deus me deu essa palavra tão séria, essa palavra tão de conscientização para a nossa vida. Esta manhã é manhã de colocar capacete na nossa cabeça. Não adianta guardar com escudo, não adianta ter espada, não adianta ter couraça, ter cinturão, não adianta ter sandália. Você tem que ter capacete também. Porque sem capacete, Satanás vai pegar aquela chavinha, e quando nós dermos ouvido à sua voz, porque ele trabalha no mundo espiritual, você vai procurar onde está ele, mas ele está falando na sua parte espiritual. Você vai procurar para a esquerda, procurar para a direita, e ele está soprando palavras que estão tanto penetrando nos nossos sentidos, que é a visão, que é o tato, o olfato, o paladar, que é a audição. Ele está tentando, não é, entrar por essas partes, porque ele sabe, a mente dele, a mente dela é o lugar. Se eu entrar, eles vão ser escravos do pecado, vão ser os meus escravos, vão fazer a minha vontade, e se eles fizerem a minha vontade, o fim de tudo é a morte, não só espiritual, mas também a morte física. Quem está entendendo esta palavra, diga aleluia, diga glória a Deus. Sabe por que ele quer trabalhar na nossa mente, entrar na nossa mente? Aonde ele trabalha na vida do homem? Para confundir, para enganar, para mudar de opinião as pessoas. Por isso que é sério, irmão. Sumir essa tribuna para pegar qualquer coisa é sério. É sério.
Quem tem discernimento não vai ficar comendo qualquer coisa, não vai ficar comendo arroz e feijão. Ele quer coisa consistente. Quem conhece Bíblia, quem tem discernimento, sabe muito bem. Ninguém engana o povo de Deus, vai não. Ninguém engana o povo que está sentado aqui nessas cadeiras, não. Sabe por quê? Porque quem está em você, está discernindo, é o Espírito Santo de Deus. Sabia disso? Sabia que o diabo também usa pessoas para falar em línguas, para tentar imitar? Vocês já ouviram aqui? Eu já vi também. Eu já vi isso, muito. O diabo incorporar em pessoas para começar a falar em línguas. E quem tem discernimento vai entender que não é de Deus, que é do diabo, e tem que ser repreendido, tem que ser vencido para a glória de Deus. Amém? O diabo quer confundir, enganar, mudar a opinião, mudar todos os sentimentos e desejos. Vai tocar lá onde? Vai tocar lá no tálamo do cérebro. Se tocar, vai vir até a fronte, e aí ele vai começar a agir, a fazer. Segunda coisa que o diabo faz quando ele entra e ele apodera da mente, ele muda o conceito sobre Deus. Por isso que tem hora que a gente racionalmente não entende, quando a pessoa está muito firme na igreja, e daqui a pouco ela desvia. Olha o que o diabo usa os sentidos, 5 sentidos do homem. Ele usa a televisão, ele usa o rádio, ele usa a internet, ele usa da música, ele vai usando tudo, irmão. Tudo que Deus pode usar, tudo que você pode usar para poder bombardear, podemos dizer assim, as pessoas com as coisas de Deus, o diabo também pega. É assim que Deus está usando os crentes, através da música, através da internet, vendo vídeos, pregações, através, não é, dos meios de comunicação. Eu também vou usar, porque quando entrar no olho, quando entrar aqui, quando entrar no ser humano e parar lá no finalzinho do cérebro, o que vai acontecer? Eles vão abrir para mim, e eu vou tirar todo o conceito de Deus da vida deles. Segunda coisa que eu compreendo, além de mudar o conceito sobre Deus, ele também tira todo o entendimento e a maneira que nós devemos compreender e viver como novas criaturas restauradas pelo Senhor. Então, se é um processo, um novo nascimento, não é? Que tudo se faz novo, você começa aquela obra de limpeza, de restauração. Quando Satanás entra na mente da pessoa, quando ele bombardeia a mente da pessoa, quando ele entra dentro da mente da pessoa e ele toma posse da mente da pessoa, ele faz a pessoa retroceder. E por isso que tem uma passagem lá, quando Jesus fala da casa que está cheia da presença dele, e aquele demônio é expulso. Se não entrar Jesus naquela casa, sabe o que acontece? Aquele mesmo demônio volta, e ele não volta sozinho, diz que ele volta com mais 7 demônios. E já imaginou? E diz que aquele primeiro estágio da pessoa não é mais o mesmo, de estar possesso por um demônio, vão voltar mais 7, e aqueles 7 demônios, já imaginou? Vai, talvez, vou dar um exemplo, se aquela pessoa mentia, era o demônio que tinha nela, vai voltar com demônio de prostituição, de cobiça, de cigarro, de bebida, e aí vai juntar todos aqueles demônios, agindo com mais 7 potestades, maneiras erradas na vida da pessoa, e aquela nova criatura que está se esforçando para poder chegar no céu, para poder ir para a glória, porque deu lugar e o diabo entrou na mente dela, e ela perdeu a razão de Deus, perdeu a razão, a sensibilidade, o entendimento de ser uma nova criatura, perdeu até a razão que ele está envolvido em uma guerra, uma batalha espiritual, ele começa a retroceder. E nesta manhã, por isso que eu pedi você para pôr a mão sobre a sua cabeça. Deus vai te dar discernimento, e a partir de hoje você vai vigiar nos teus olhos, vai vigiar naquilo que você escuta, vai vigiar nos teus sentimentos, vai vigiar naquilo que você toca, naquilo que os seus pés têm te levado. Deus vai te dar armadura para que você seja imbatível no nome do Senhor dos Exércitos. Onde que está isso, pastor? Você está falando tanto e não fala a Bíblia. Vou falar para você a Bíblia. 2 Coríntios 10, 3 a 5, Paulo diz assim, claro que ele está defendendo, olha aí, o seu apostolado. Mas, irmão, Paulo estava achando tão duro defendendo o apostolado que ele teve o discernimento na hora. Porque que os falsos apóstolos, profetas e pessoas que estavam dentro da igreja estavam tentando desacreditar o seu ministério e aquilo que ele pregava. Ele entendeu na hora que era uma guerra espiritual, que o inimigo estava agindo aqui na mente daquelas pessoas. Escuta bem, Paulo diz, pois embora eu estando andando na carne, quer dizer, como homem, não é? Embora esteja andando na carne, não militamos segundo a carne. Por quê? Porque mesmo estando andando aqui, irmão, a minha milícia, a minha guerra
ela é espiritual. Sua guerra é espiritual. A nossa luta é espiritual. Estamos lá trabalhando, mas por trás o diabo está tentando fazer com que você seja demitido. O diabo está tentando com que você não tenha clientes. O diabo está tentando com que a tua esposa ou teu esposo te traia. O diabo está tentando com que setas malignas atinjam os seus filhos. Então Paulo está dizendo, olha, mesmo estando no dia a dia andando, no dia a dia caminhando, no dia a dia vivendo, porque ninguém aqui é um crente já trasladrado, transformado, um corpo incorruptível, está vivendo aqui e o lugar dele é na glória. Ainda não chegou este momento. Nós somos de lá. Algo está sendo transformado dentro de nós, mas nós ainda estamos num corpo mortal, num corpo humano. Paulo está dizendo, olha, por mais que eu esteja andando aqui nesta carne, como homem, falho, posso pecar, a minha guerra não é uma guerra na carne, a minha guerra é uma guerra espiritual. Quem entende, só aquele que está entendendo, diga amém nessa hora. Vamos mais para diante, está dizendo. E aí ele fala então a minha guerra, estou na carne, mas a minha guerra não é segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou vivendo na carne, mas para eu batalhar fora da carne, na região celestial, espiritual, a arma que eu preciso usar, ela não é revólver, ela não é escopeta, ela não é 7mm, ela não é nenhuma carne humana, mas sim as armas que eu uso, olha o texto, são poderosas em Deus para a destruição de quem? Das fortalezas. Está explicando aí, irmão? Quem está entendendo o texto aí? Amém? Aqui está dizendo mais, derrubamos raciocínio. Agora Paulo entendeu, olha que texto lindo e tremendo. Paulo agora entendeu que aqueles que estavam tentando desacreditar a palavra de Deus de unção que saía da boca dele para ensinar, para instruir, eram pessoas que agora estavam com seus raciocínios tomadas pelo inimigo, e o inimigo estava usando aquelas pessoas. Ele diz então, derrubando raciocínios e toda altivez das pessoas, não está no texto, mas eu estou só colocando aqui para vocês entenderem, toda altivez das pessoas que se levantam contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, para você entender melhor, mais ainda aberto o texto. Paulo está dizendo o seguinte, olha, existem pessoas que estão desacreditando o que eu tenho pregado, a obra que eu estou fazendo. Tem pessoas que querem me ver fora do convívio do cristão, que quer tirar o crédito de Deus agindo pela minha vida. Eu já entendi, já tive o discernimento. O discernimento que eu estou tendo é que o Satanás apossou da mente destas pessoas, e não só apossou, está usando as palavras dessa pessoa para poder o quê? Tirar todo o entendimento de Cristo. Mas Paulo escreveu aqui dizendo que todo o entendimento das pessoas que estão sendo enganadas devem ser tomadas cativas para conhecer verdadeiramente quem é o Senhor Jesus. E como você vai tomar essas pessoas, irmãos? Quando você compreende que a sua luta, ela não é uma luta humana, que as suas armas não são armas humanas, que você não está aqui para brigar comigo, brigar com o pastor, brigar com o seu líder, brigar com a sua líder, brigar com o seu irmão aí. Você não está aqui para discutir com ninguém. Você está aqui, sabe para quê? Para você se fortalecer, viver como cristão, reunido em unidade, e receber do Senhor o discernimento para vencer as batalhas todos os dias que se levanta contra a sua vida. Sem capacete, sem armadura total, nós somos presas para Satanás penetrar nossa mente e daqui a pouco tornarmos escravos do inimigo. Quem está entendendo, diga aleluia e glória a Deus. Você é bem rápido. Tem muita coisa para falar que Deus me deu, mas eu quero só dizer, se você quer um exemplo clássico sobre isso, leia Romanos 7. Paulo começa a dizer que a lei, existem leis. A lei, ele coloca uma das leis lá falando da lei do matrimônio, que a lei do matrimônio, quando você une e faz aliança, ela só é desmembrada quando há a morte de uma das duas pessoas. Pelo contrário, esta lei continua.
E ele está dizendo que depois que morre, lê lá depois, eu estou falando a Bíblia, tá bom? Não me fale que eu estou levantando a nova doutrina, a Bíblia. Lá está dizendo que depois que a pessoa morre, ele só usando o exemplo para mostrar lá na frente. Quando a pessoa morre, ela está livre para ela poder casar de novo. E aí ele vai colocando, aí ele começa falando da lei. Então existe a lei de Deus, ele só usa o exemplo da lei do matrimônio. Existe a lei de Deus, existe a lei do pecado. Aí ele entra numa coisa muito séria da lei do pecado. E ele começa a dizer que a lei do pecado, ela não é uma lei boa. Para conhecer a lei do pecado tem que se manifestar a lei de Deus. E ele diz que a lei de Deus é boa. E porque conheceu a lei do pecado, ele sabe, ou melhor, conheceu a lei de Deus, ele sabe como é a lei do pecado. E mais adiante Paulo começa a dizer sobre essa questão, que o homem na carne, quando o pecado domina ele quer servir ao pecado. Isso o texto está dizendo sobre isso. Há uma guerra, uma batalha. O homem, essa carne nossa aqui, tem uma lei que domina ela, a lei chamada lei do pecado. E a lei do pecado, quando domina o final, quando ela passa a dominar o homem, ela domina o exterior, que é a carne, e o interior lá dentro, que é o espírito do homem, que é a parte espiritual do homem. Ela mata, a consequência é matar o homem, tanto espiritualmente como matar o homem carnalmente, humanamente. Mas existe, ele diz, uma outra lei, que é chamada lei interior, lá dentro. A lei que quer servir a Deus, aquilo que Deus criou lá dentro, o espírito do homem, que tem a propensão de servir o Criador, quer servir a Deus. E quando ele serve a Deus, ele diz que traz vida ao homem. Olha que coisa linda! Quando o homem vem de lá de dentro para fora e domina a carne, o prazer dele é servir a Deus, é ter longos dias de vida, aleluia. Mas há uma batalha, o que está fora, que é a carne, querendo lutar com o que está lá dentro, o que está lá dentro querendo lutar com o que está aqui fora. Paulo começa a dizer assim: pois não faço o bem que quero. Olha a luta entre o homem interior e o exterior. Mas essa luta tem a ver, sabe por quê? Porque o diabo quer dominar a vida da pessoa, o diabo quer entrar na vida da pessoa e fazer morada na vida da pessoa. Ele diz assim: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 22. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então o homem interior tem prazer na lei de Deus. Mas vejo mas vejo em meus membros outra lei que batalha, olha a batalha, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então há uma guerra, uma batalha. O homem interior quer servir a Deus, o homem exterior fala: não, você não vai servir a Deus, você tem que servir aos prazeres, você tem que servir ao pecado, você tem que servir ao inimigo. Versículo 24, ele diz então: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? 25, ele chegou ao consenso do seguinte, e ele falou: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Até grifei aqui, quando Jesus torna o nosso Senhor, vem agora o discernimento, que servir a Jesus é melhor do que a lei da carne na nossa vida, aleluia. E ele diz: de sorte que com meu entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Pastor, isso é só para o não crente? Não, isso é para nós também, porque você foi infelizmente marcado por causa do pecado. Isso veio como maldição, algo hereditário na sua vida. Você e eu fomos marcados, e para isso acontecer, está aqui os versículos posteriores que eu quero ler rapidamente, e vou mostrar para você que tem uma solução desta lei se amenizar. E quanto mais você vai tornando de Jesus, ele vai sendo Senhor da sua vida, mais ele vai dominando essa área da carne na sua vida, mais Satanás vai perdendo o campo na sua vida, mais esta batalha vai sendo conquistada por Jesus na sua vida, aleluia. Diz o capítulo 8, versículo 1: portanto, agora, ele diz, nenhuma condenação há para quem que está em quem? Em Cristo Jesus.
que não manda segundo a carne, mas segundo qual? O Espírito. O Espírito aqui não é esse Espírito interior que eu estou falando. Estou falando aqui, está escrito em letra maiúscula na sua e na minha Bíblia. Está falando do Espírito de Deus, do próprio Deus. Versículo 5 está dizendo: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, que é o Espírito Santo, para as coisas do Espírito. Versículo 6: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito Santo é vida e é paz. Aleluia! Tenha certeza de uma coisa: eu e você precisamos discernir essa guerra. Como é a ação do diabo na nossa vida, e pode ser contra a nossa vida. Aonde que ele quer ir, irmão? Ele quer ir e dominar a sua mente, porque a sua mente é o lugar onde tem as emoções, é o lugar onde tem as voluções, a vontade de fazer alguma coisa. Está aqui, é aqui que dá o comando. Mão, obedeça, braço se estenda, perna chute, pula, fala, ouve, pisca o olho. É aqui, irmão, a mente. E quando Satanás entra e domina o raciocínio, por isso que a gente vê, poxa, mas fulano está sendo usado pelo diabo. Tá, porque o diabo está entrando dentro da mente dele, o diabo está dominando a mente dele. A carne está dando lugar para o pecado, e o pecado está dominando não só a parte espiritual, está dominando a mente da pessoa, e essa pessoa está sendo instrumento de morte. Aleluia! Eu vi uma coisa interessante no Facebook esses dias. Eu não leio tudo que está no Facebook, não, vou passando o que me interessa. Eu vi lá uma gravura mostrando uma ovelha ferida e um lobo comendo a ovelha, mastigando a ovelha, arrancando pedaços. Não sei se vocês viram isso. Antes, falou lá, antes, uma ovelha pastou no chão e o lobo arrancando pedaços das ovelhas e babando sangue. Depois, dias atuais, continua o lobo. Sabe quem continua no lugar do lobo? São as próprias ovelhas, que estão comendo os pedaços das outras ovelhas. Tem a ver com esse sermão ou não tem? Sabia que Satanás não quer trazer lá de fora para poder conturbar aqui dentro? Ele quer achar pessoas que sejam dominadas pelo seu poder, as suas mentes, para poder usar as ovelhas para comer ovelhas. Mas essa noite essa maldição não vai entrar aqui dentro dessa igreja, para a glória do nome do Senhor. Ovelha vai ajudar a ovelha, porque o lobo não pode agir na vida das ovelhas aqui neste lugar. Quem crê nisso, dá glória, diga aleluia, diga faça isso, Senhor, no nosso meio, para a glória do seu nome. Aleluia. 5 minutos eu termino a minha mensagem dizendo a vocês que Satanás, irmão, ele não quer provar ninguém. O que é isso, pastor? Sim. Você sabe a diferença entre provação e tentação? Satanás não quer provar ninguém, mas Satanás quer tentar a nossa vida. Existe uma diferença entre tentação e provação, que lá em Tiago capítulo 1 nos mostra bem visível. Está dizendo a palavra do Senhor sobre provações. Versículo 2: meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo passardes por provações. Pastor, que é isso? Passar por provação é grande gozo? Leia Romanos capítulo de número 5, versículo 3, que você vai ver que a tribulação, eu não concordo quem fala assim, olha, aleluia, quem sente alegria na tribulação. Lá está dizendo em Romanos capítulo 5, se não me engano, versículo 3, que passar por tribulação tem que gerar em nós a alegria. Você vai entender o texto, leia lá depois. Isso você vai ver que é bênção na sua vida. Aqui está nos mostrando que é grande gozo nós passarmos por provação. Sabe por quê? Eu vou acabar de ler. Sabendo que a prova da nossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Olha o versículo 12 agora, te dando resposta. Por que nós temos que ter alegria na provação e não na tentação? Lá está dizendo: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Sabe quem te prova? É Deus. É Deus que te prova. O amém foi fraco. Eu quero ser provado por Deus, porque depois de provado vou ser aprovado por Deus. E está dizendo: olha, tenhas alegria da prova da vossa fé. Sabia que o crente tem que ser provado para mostrar que ele tem fé ou não tem fé? Tem que ser provado por Deus.
Os 3 amigos de Daniel foram provados na fornalha de fogo. Não foram tentados, foram provados. Deus deu condição deles serem provados. Agora a tentação, irmão. Você vai ver que tentação não é de Deus. Provação é de Deus. Tem gente que fala assim: pastor, estou na prova. Dá glória que você está na prova. Porque aqui está dizendo o texto que o final da provação vai produzir a perseverança. E a perseverança, sabe o que é a perseverança? É chegar e ver a promessa se cumprir na sua mão. O amor de Deus estampado sobre a sua vida. Isso é provação. Quem prova, aprenda hoje. Quem prova o homem é Deus que tem que te provar. Deus tem que nos provar. Provar se nós temos fé, para nós continuarmos a caminhada e sermos aprovado. Quem quer ser aprovado por Deus aqui? Mas levanta a sua mão agora, se você tem coragem. Eu tenho. Fala assim: Senhor meu Deus, segundo a tua vontade, prova minha vida como ouro, para que eu possa reluzir a tua glória. Aleluia! Glórias ao Senhor. Mas a tentação é a do diabo, irmão. Olha o texto também falando em Tiago 1. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Tem mal em Deus, irmão? Deus não pode tentar ninguém. Fala: eu estou tentando ele porque eu quero ver a desgraça dessas pessoas. Quero que veja a ruína. Quero ver eles mortos. Quero vê-los no chão. Quero vê-los no inferno. Deus não tenta ninguém, porque não tem mal dentro de Deus. Deus tem só bem. Deus tem só amor dentro do seu ser. Aleluia. Foi falar com esse amém aí, hein? Vocês tinham que estar empolgados, porque Deus não tem mal em Deus, amém? Só tem coisa boa em Deus. Ele, diz o texto: ele a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando for atraído, engodado pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência fala sobre cobiça, desejo carnal. E aonde que o diabo age? Fala assim: na mente. Fala comigo: na mente. Está dizendo mais: depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. Então a pessoa planeja, está aqui, ó, planejando. O diabo está soprando, o diabo está agindo. Faça isso, porque isso vai trazer prazer para a sua carne. Faça isso, porque isso é bem para você. Faça isso, você vai ser magnificado, teu nome vai estar nos outdoor. Mas depois, a luz da concupiscência, do planejar, se chama pecado. E ele está dizendo: sendo consumado, e vai gerar a morte. Está dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago escrevendo: toda boa dádiva. Aí ele coloca falando de Deus. E todo bom dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Aleluia. Terminando, queridos e amados irmãos, eu faço agora uma comparação. Uma comparação entre 2 textos. Primeiro deles, Mateus 4, e 1 de João 2, 15 a 17. João está dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque no mundo tem a concupiscência da carne, a soberba da vida, o desejo do coração. Lá está dizendo, lá está falando da cobiça que o homem tem pelo olho, pelo poder e pelo desejo. Lá está falando. E lá está dizendo que tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. E aí a pessoa confunde, fala assim: é Deus que está me tentando. Não é, Deus te prova, Deus não te tenta. Porque o capítulo 4 de Mateus está dizendo, o que está dizendo o capítulo 4 de Mateus? Lá está falando que depois de alguns dias, Jesus foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado pelo diabo. E aí o diabo tentou pegar ele em 3 áreas: a área da carne, a área dos olhos e a área do poder, chamada soberba da vida, não é? Foi tentado por essas 3 áreas. E aí nós percebemos, queridos e amados irmãos, minha pilha foi embora. Nós percebemos que o versículo de número 3, o diabo chegou para ele para tentá-lo, e ele falou assim: se tu és o filho de Deus, não é? Manda que estas pedras se transformem em pães. É o desejo da carne, o desejo que a carne tem. E aí a gente pode aplicar tantas coisas. Mas Jesus falou: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, o quê? Que sai da boca de Deus, não é? E aí foi tentando a segunda vez, a chamada, né, soberba da vida. Levou-o no pináculo do templo e falou assim: atira daqui para baixo, porque você tem ordem, você tem poder, e você pode dar ordem aos teus anjos, e quando você estiver caindo, os teus anjos vão te pegar e te colocar seguro na terra. E aí Jesus venceu ele novamente com poder
poder da palavra. E a última é chamada, não é? A concupiscência dos olhos. Diz que levou ele no monte mais alto, mostrou todos os reinos, não é? E aí falou: olha, se você prostrar, tá vendo tudo? Você pode ter tudo isso. E agora faça a ligação com o texto que eu falei com vocês. Está dizendo que o mundo jaz no quê? Jaz no maligno. Satanás, ele tem domínio sobre as pessoas que as mentes já são dele. Ele tem domínio sobre as coisas que já são dele, as pessoas que já são dele. Por isso que ele mostrou tudo. É claro que o mundo não pertence a ele, mas as coisas malignas pertencem a ele. Ele já dominou as pessoas, as áreas malignas. E diz a palavra que desta mesma forma, quando ele mostrou tudo, ele falou: prostre-se diante de mim, e eu te darei todos os reinos, tudo desta terra. E ele disse o que Jesus falou para ele: Satanás, vai-te, porque somente ao Senhor, aleluia, adorarás, e somente ao Senhor prestarás culto, aleluia. Nesta manhã eu vim aqui para dizer a você, querido e amado irmão, que nós precisamos discernir a guerra espiritual. Para de usar a razão na sua vida cristã. Igreja que anda pela razão, escuta isso, irmãos. Se nós não entendêssemos o que é vida espiritual, eu não estaria aqui. Se não tivesse entendimento espiritual, eu falo rasgado para vocês, eu não estaria aqui nesta igreja. Porque a nossa vida espiritual, ela tem a ver com o mundo espiritual. A nossa vida cristã não é só racionalidade, falar: o médico, essa doença vai ser curada por este remédio, isso vai ser solucionado se você ligar para o irmão tal, fazer tal coisa. Isso é coisa racional. Quando nós não temos mais o remédio para poder agir, as pessoas para nos ajudar, precisamos entender que o joelho no chão, que referir a palavra, que crer na palavra, vai mover o mundo espiritual. E quando o mundo espiritual é tocado por nós, é tocado pela oração, é tocado pelo crente que tem a mente tomada pelo Espírito Santo e discerne bem tudo, sabe o que acontece? Milagres começam a acontecer no meio da igreja. Nesta manhã, escuta isso, eu quero profetizar: as cadeias que te prendem no mundo racional vão cair por terra, e Deus vai te dar uma visão, uma nova revelação das coisas espirituais. A arma que vence a guerra é você conhecer a palavra de Deus, o conhecimento da palavra que é Jesus. Você tem que discernir, meu irmão. Para de agir com racionalidade nas coisas. Faça a tua parte, é claro. Leve ao médico, procure quem pode te ajudar. Mas quando todas as portas se fecharem, não deixa Satanás tomar a tua mente, escravizar você na racionalidade, fazer você, desculpa falar a palavra, de um cavalo, de um servo. Você é servo de Deus, você tem discernimento, é de Deus nessa manhã. Quem está com você é maior do que aquele que está lá no mundo, aleluia. Quem está em você tem poder de te dar discernimento. Comece a olhar pela fé as coisas, e você vai começar a ver milagres acontecer na sua vida. Quero lançar uma palavra aqui nessa manhã. Tudo aquilo que está escondido pelo diabo, usando o exemplo da capa de Acã, Deus vai começar a mostrar para pessoas aqui nessa igreja. Amém. Não adianta dois ter discernimento e o resto viver na racionalidade. Você está numa batalha, é séria esta batalha. E esta batalha é tão séria que o diabo vai bombardear a sua mente. Para que você vai na igreja? Para que você dá seu dízimo? Para que você faz isso e aquilo relacionado à sua vida espiritual? Você pode ficar em casa, você pode orar em casa, você pode fazer isso em casa. Para que você vai orar hoje? Você já orou demais a semana, você já jejuou demais. Para que você vai convidar alguém? É inverno, ninguém vai vir na igreja. O diabo trabalha na mente, queridos. Não tem outro lugar que o diabo trabalha, é aqui, ó. É soprando nos nossos sentidos. E ele quer tocar lá no centro, pela parte de trás do seu cérebro, para que movimente algo contra ao discernimento que nós temos que ter do conhecimento de Deus, das coisas espirituais, das coisas que Deus quer agir para quebrar, para as muralhas cair, para as algemas cair. Deus nessa noite quer dar discernimento para você. Sabe para quê? Para que você viva milagres de Deus na sua vida. Aleluia. Sabia que tem
pessoas que quando acessam um vídeo, igual eu já vi alguns vídeos na internet, de pessoas levantando de muleta, não crê? De pessoas sendo curadas de cegueira, não crê? Sabe por quê? Porque o diabo está queimando o entendimento das coisas de Deus na mente dessas pessoas, e elas querem viver um cristianismo racional. Racionalidade está aqui, ó. Eu vou para casa, leio, decoro, sei tudo, mas além do que essa palavra tem, são as coisas espirituais que ela produz na nossa vida. E é isso que Deus quer produzir na minha vida e na sua vida: discernimento das batalhas espirituais. Tome o capacete hoje, meu irmão. Peça a Deus para te dar uma armadura. Eu não estou vendo a sua armadura e nem você está vendo a minha, mas Deus está vendo, os demônios estão vendo, os anjos estão vendo, Satanás está vendo. E quando eles presenciar que eu pedi a Deus, Ele me deu, e me deu discernimento. Não tem presa fácil, porque nós seremos imbatíveis para a glória de Deus. Fica de pé agora. Fica de pé, por favor. Aleluia. Oh, Deus. Quero chamar o ministério de louvor para nós louvarmos com esse hino. Não vou chamar ninguém na frente, mas aí no seu lugar você vai pedir para as cadeias serem quebradas nesta manhã. Pastor, eu não tenho uma algema me prendendo, mas o diabo está agindo na mente de pessoas, e são cadeias para que só acreditam nas coisas racionais. Cadeias quebrar para você viver o sobrenatural de Deus. Quando o seu casamento não vai bem, meu irmão, não é porque talvez você chegou triste em casa ou talvez nervoso. É Satanás que quer que seu casamento não vá bem. Ele está agindo por trás de tudo. Quando acontece um bullying com seu filho, é Satanás usando alguém para fazer bullying com seu filho. Quando acontece alguma coisa com você estranha, não é, meu irmão, aleluia, muitas vezes pode ser prova de Deus, mas muitas vezes é Satanás tentando testar a sua fé, para te fazer caído, para dominar a sua mente, para poder anular as coisas de Deus na sua mente. Mas nesta manhã eu quero pedir a Deus: põe a armadura, mas põe principalmente capacete da salvação dele, Senhor, na nossa vida nesta manhã. Levanta a sua mão para o céu e comece a pedir ao Senhor: me dá discernimento, Senhor. Você tem que ter visão espiritual das coisas. Aleluia, aleluia. Há poder no nome de Jesus. Você vai começar a orar. Eu quero que as irmãs cantem. Aleluia. Começa a orar. É o Senhor. A minha mente é do Senhor nesta manhã. Aleluia. Põe capacete para que eu possa ter certeza de salvação. Há poder no nome de Jesus. Ore. Você acabou de ouvir mais uma mensagem pregada pelo pastor Sandro Benguinami. Para contatos, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenascer@hotmail.com. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e até a próxima mensagem.